Conferência Literal 2021. Uma reunião de grandes nomes do meio cristão, abordando temas específicos e trazendo soluções práticas para a propagação do Evangelho. Realização Literal Books. Apoio Holy Digital. Rádio Transmundial. Sociedade Bíblica do Brasil. Web Rádio Frutificai. Há muito tempo, no país de Gales, o sonho de uma menina mudou a história das escrituras sagradas no mundo. Ela queria muito uma Bíblia para ser só sua. Esse sonho deu início a um grande movimento que implantou a primeira Sociedade da Bíblia em 1804. Tempos depois, em 1948, chega a vez das igrejas e cristãos brasileiros se unirem para fundar a Sociedade Bíblica do Brasil. Desde então, a SBB vem semeando a palavra de Deus e transformando vidas. Meu primeiro contato com a SBB foi no ano de sua fundação, em 1948. Eu tinha 6 anos de idade e, é claro, não tinha nem ideia do significado do gesto de meu pai. Lembro-me, apesar da pouca idade, de meu pai colocando num envelope uma oferta e dele dizendo: "Esta oferta é para a causa da Bíblia." Junto ia um papel com o nome dos 4 filhos. Isso significa que me tornei voluntário da SBB desde a sua fundação. Ame esta casa, ela te pertence, que vem há 73 anos semeando a palavra que transforma vidas. Em 1962, o programa Luz da Amazônia passa a levar assistência às comunidades ribeirinhas de Belém do Pará. Em 1966, a SBB finalmente recebe do Conselho Nacional de Serviços Sociais o certificado de entidade filantrópica. Em 1987, é inaugurada a sede nacional da SBB na cidade de Barueri, em São Paulo. Mais tarde, em 1995, no mesmo local é inaugurada a Gráfica da Bíblia, que em apenas 2 anos de trabalho passou a produzir Bíblias também para outros países. Meu nome é Márcio, trabalho no setor de rotativa impressão há 15 anos e a minha chegada aqui na SBB foi em 2007. Eu não conhecia Jesus e de alguns anos para cá a minha vida ela foi transformada pela palavra de Deus. Minha história com a Sociedade Bíblica é uma história de amor. Trabalho na Sociedade Bíblica, vai completar 22 anos esse ano, em dezembro. Eu aprendi da palavra de Deus, trabalhando com a palavra de Deus e aplicando também na minha vida e passando para as minhas filhas. No departamento a gente lê a Bíblia, a gente está lendo a Nova Almeida Atualizada, todo dia a gente lê um capítulo. Vai completar 3 anos que a gente está fazendo isso, a gente ainda não terminou. A gente está no caminho, então a gente vive também o que a gente trabalha. Sociedade Bíblica do Brasil, há 73 anos levando esperança com a palavra. Junte-se a nós, faça parte da causa da Bíblia. O Momento RTM é o informativo da Rádio Transmundial. É mais uma ferramenta de informação que trazemos para você. A tecnologia nunca foi o problema. O problema é como a gente usa essa tecnologia. Ou seja, nós como cristãos temos que fazer um uso redentivo dessas novas tecnologias que estão à nossa disposição para alcançarmos as pessoas da melhor forma possível, usando o bom lado que essas tecnologias nos trazem e também tentando de alguma forma contornar os problemas que vêm embutidos com elas. Então essa é a grande tarefa das igrejas e das suas lideranças. Isso nos motiva a sermos uma extensão da igreja em todos os lugares. Como parte da igreja, temos um grande desafio: refletir a Cristo nas nossas atitudes. Isso nos mostra algo muito importante. Não somos uma ilha, somos coletividade, nos relacionamos com o restante da sociedade. A grande questão que fica é: que imagem temos passado a quem nos vê? A igreja, ela passa por grandes transformações nesta pandemia. E eu não estou colocando no passado, passou. Ela está passando por grandes transformações. O templo, a cultura do templo encontrou as suas portas fechadas. Mas a igreja, ela está mais viva do que nunca. O que nos desafia aos pastores a estabelecer novas formas
de ser igreja e desenvolver uma igreja saudável. A forma como nós vamos cuidar da igreja e dos nossos relacionamentos farão toda a diferença neste tempo. A Igreja do Futuro já começou. Ela está nos adolescentes e jovens que participam das nossas comunidades locais. A base do engajamento é a integração. A juventude quer ser parte do que está acontecendo e os mais experientes têm muito a ensinar. No e-book A Igreja do Futuro, a RTM traz temas desafiadores que mostram como a tecnologia, a integração e a criatividade podem nos ajudar no fortalecimento de nossas igrejas locais e de novas lideranças. Leia mais em transmundial.org.br/ebooks. Olá, meus queridos, graça e paz, aqui é Mário Simões, uma alegria, um privilégio estar participando desta conferência online. Estamos falando sobre uma nova igreja, como é que nós somos igreja, seremos igreja nesse momento e depois desse momento de crise, de pandemia. E para mim é uma honra, um privilégio poder estar com você nesse tempo. E quero agradecer também meu amigo Neriel e parabenizá-lo pela iniciativa desta conferência, junto com outros palestrantes, homens e mulheres de Deus tão especiais que têm feito diferença no nosso país. Então eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, nesse momento especial, falar sobre esse tema que é muito importante, esse tema de uma nova igreja. E o meu tema que eu vou falar hoje, esses desafios do cristianismo no mundo em transformação, eu vou falar justamente sobre um tema assim contundente, que ninguém tem interesse, esse tema que é olha só, atenção, vamos falar sobre como superar a crise. Você tem interesse nisso? Você tem interesse em aprender como é que você supera essa crise desafiadora que todos nós estamos vivendo? Pois bem, aguarde que vai ser um tempo muito jóia, muito especial que nós vamos poder compartilhar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou um dos docentes do Haggai Internacional. Tive o privilégio de ser o último intérprete do Dr. John Haggai, quando ele veio ao Brasil, alguns anos atrás, um homem de Deus que tem mudado o mundo, influenciado o mundo. Já há 20 anos que sou docente internacional deste Haggai International. Também, há muitos anos atrás, quando o Dr. John Maxwell veio ao Brasil, também fui intérprete dele em 2008, uma experiência maravilhosa, a maior autoridade em liderança, em comunicação, em desenvolvimento humano, um privilégio, uma honra. Em 2014 fiz uma certificação com o John Maxwell para ser um palestrante, um escritor, um mentor, um coach do John Maxwell Team. Com certeza o John, esses dois John, Haggai e Maxwell, têm sido uma das maiores influências na minha vida. Também tenho atuado como palestrante, como mentor, como escritor, já nesses últimos 20 anos, falando em eventos dentro da igreja, fora da igreja, eventos corporativos e tudo mais. E sou fundador também de uma escola aqui na cidade de Atibaia, a EIPG, Escola Internacional Preparando Gerações. Recebeu um prêmio há anos atrás, uma das 100 melhores escolas do Brasil, e onde crianças têm sido educadas, ensinadas a aprenderem não somente a informação, mas que eles aprendam isso sobre caráter, sobre vida, para que eles venham a transformar o mundo. A IPG é um projeto maravilhoso. E neste ano completo 10 anos, desde o lançamento do meu primeiro livro, As 4 Estações da Vida, e onde um livro que foi um parto para nascer, mas era um grande sonho, e já se passaram agora, já são 10 livros publicados, mais 12 outros livros em coautoria, ou seja, descobri essa paixão de escrever. E tenho duas paixões, uma é falar, ensinar, como estou fazendo hoje,
como a gente não está presencialmente, estamos aqui online, e também de transferir esse conteúdo através de livros para que eles alcancem muitas outras pessoas que eu não tenho um contato pessoal, mas um livro chega às 4 partes do mundo. Então, você pode aí me conhecer um pouquinho mais e saber um pouquinho mais do meu ministério. E também, agora, alguns anos atrás, tomei posse na APEL, Academia Paulista Evangélica de Letras, e hoje eu ocupo a cadeira de número 35 de Joia Júnior, o famoso jornalista, escritor, deputado, um homem de Deus muito especial, uma honra poder ocupar a cadeira do meu patrono Joia Júnior. Muito bem, vamos ao nosso conteúdo, mas antes, como introdução, eu gostaria de contar uma história. A história de um garoto que gostava muito de comer melado. E ele, todos os dias, antes dele ir para a escola, ele passava numa mercearia, ali havia um barril de melado. E esse menino olhava, não via ninguém, ele tacava o dedo ali no barril, e ele saía correndo, chupando os dedos. E o proprietário percebeu que aquele menino fazia isso na hora certa, todos os dias ele passava lá e fazia isso, e aquele senhor disse, eu vou pegar esse menino. E aí no dia seguinte, mais ou menos na hora apropriada do garoto passar, o proprietário foi e se escondeu ali atrás das mercadorias, o menino veio, não viu ninguém, tacou o dedo no melado, e quando ele ia sair correndo da loja, o proprietário saiu, pegou o menino e falou, meu filho, agora eu vou te ensinar a lição da sua vida. Ele virou o menino de ponta cabeça e começou um processo de baptismo daquele garoto no barril de melado. Mas o menino era um menino crente, um menino de oração, e ele fez, à medida que o rostinho dele foi se aproximando daquele barril de melado, ele fez a seguinte oração, Senhor Deus, faça com que minha boca seja do tamanho desta oportunidade. Essa é a minha oração por você este dia. Não importa se você está vendo de manhã, de tarde ou de noite, ou reprise. Minha oração por você é o seguinte, abra a sua boca, abra o seu entendimento, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, para o tamanho desta oportunidade que Deus tem preparado para você e para a sua vida. Amém? Vamos lá. Eu gostaria de ler Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4 e também o versículo 12. Eu vou colocar aqui na tela para você poder acompanhar comigo este texto da Escritura tão especial, tão lindo, que diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por este tempo, por essa conferência, todos que estão assistindo online, aqui no Brasil, fora do Brasil, que essas palavras sejam de grande inspiração, de grande motivação, de instrução na vida de todos, e que possamos, ao terminarmos esta palestra, sairmos daqui com um coração diferente, sabendo que ouvimos a tua voz, e sabemos que a tua palavra sempre produz resultados em nossas vidas. Portanto, agradecemos, porque a revelação da tua palavra causa uma revolução em nossas vidas. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero intitular, então, a palavra nesta conferência, Como Superar a Crise. Todos nós estamos passando por um momento de crise, um momento de pandemia, um momento de dificuldades.
talvez você tenha perdido emprego, saúde, entes queridos. Realmente é um tempo único e peculiar na história da nossa vida. Interessante que o nosso país, o Brasil, ele já está em crise há mais de 20 anos. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise moral, uma crise espiritual. Uma luta que tem acontecido no nosso país. Mas, chegando agora no ano passado, 2019, 2020, o mundo agora entrou em crise pela Covid-19, que afetou todas as nações, inclusive o Brasil. Então, se a gente pudesse fazer uma analogia entre as estações do ano e as estações da vida, foi essa a inspiração do meu livro, As 4 Estações da Vida. Nós todos passamos por fases diferentes da nossa vida. E essas fases, essas estações, elas podem ser gerais, como é o momento agora de pandemia, de crise mundial. Todos são afetados, todos são impactados. Essa é a crise mais democrática, porque ela não poupou a ninguém. Os ricos e pobres, não importa a cor, classe social, não importa em que parte do mundo você está, ela alcançou a toda. Então, ela pode ser geral, mas as crises também podem ser específicas. Uma crise que você particularmente está passando na sua família, só você está passando por ela. Uma depressão que só é você que sabe, uma luta, um desafio que só você está enfrentando. E quem sabe o seu cônjuge, outros familiares, outros parentes, outros amigos não estão passando, mas você está. Então, pense um pouquinho nessas 4 estações. Eu queria só dar uma pincelada, né, nesse conceito desse livro maravilhoso das 4 estações da vida. O inverno é essa estação da recuperação. Quando você passou pela crise e aí você começa esse tempo de cura para você recuperar aquilo que foi perdido, o sonho, a luta, como é importante você começar esse processo de cura na sua vida. O inverno, Deus criou esse inverno justamente para que você pudesse ter esse tempo de pós-pandemia, de fisioterapia, esse tempo de recuperação para que você retome a sua vida. Né? A crise, ela não dura para sempre, ela não é eterna. Você precisa se recuperar. O inverno foi criado para isso. E você tem a primavera é a estação da preparação. Quando você vai se preparar para o resto da sua vida, para as próximas estações. Primavera é essa estação de você sonhar, de você plantar novas sementes, para você colher novos frutos no futuro. É o tempo de você voltar a sonhar, de você voltar a planejar, se preparar. Primavera é maravilhosa, é uma das estações mais lindas da vida. E aí você tem, então, o verão de produtividade, de grandes realizações, de você fazer acontecer, de você bombar na sua carreira, na sua profissão, nos seus negócios, no seu ministério. Deus chamou você para viver um verão de produtividade, para que você produza muitos frutos. Essa é a estação que você quer passar a maior parte de tempo da sua vida. Mas tem o outono. Outono, quando em inglês a palavra é fall, quando as folhas da árvore caem. É um tempo de perdas financeiras, perdas de relacionamentos, de saúde, de entes queridos, perdas de oportunidades, de ânimo, perda até da vontade de viver. Todos nós passamos, em vários momentos da nossa vida, passamos por outonos de perdas, e outono é o tempo de provação. E o texto que nós lemos lá em Tiago fala sobre isso, para quando nós passarmos por provações. Ou seja, muitas vezes nós pensamos que, onde está Deus no meio da crise? Deus deve ter se esquecido de mim, Deus deve estar cuidando aí das galáxias e se esqueceu do planeta Terra, e Deus se esqueceu da minha família, da minha vida. Não. Deus é Deus das 4 estações. Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você mora, Ele sabe das suas necessidades. E ele permite que você passe por esta provação para que você seja aprovado.
assim como um professor dá uma prova para os seus alunos para provar se eles aprenderam ou não aquela matéria. Não para reprovar. Mas é interessante que não existe aprovação sem provação em primeiro lugar. Então, todos nós estamos aqui passando por uma grande provação. E aí, como é que você tem se saído nesta prova, nessa provação que você tem passado nesta crise do Covid? Com certeza, estes anos de 2020 e 2021 vão ficar marcados na nossa vida como tempos, quem sabe, dos mais difíceis, de grandes provações, mas ao mesmo tempo de grandes oportunidades. Então, todos nós estamos passando por ele. Interessante que no clássico de Charles Dickens, A Tale of Two Cities, ou seja, o conto de duas cidades, ele começa essa obra clássica com essas palavras dizendo: aquele foi o melhor dos tempos e foi o pior dos tempos. Parece que ele está descrevendo os nossos dias hoje. 2019, 2020, Covid, crise, o melhor dos tempos e com certeza o melhor, o menor, o pior dos tempos. Este ano de 2020, minha esposa Priscila e eu pudemos celebrar 30 anos, aniversário, 30 anos de casamento, bodas de pérola. Olha só que coisa maravilhosa. Aí uma foto nossa lá, 1990, e aí 2020. Nós estávamos planejando uma festa com amigos, um culto muito especial, mas por causa da pandemia a gente não pôde fazer presencial. Fizemos online, tivemos a visita de várias pessoas de várias partes do mundo, inclusive um grande amigo meu, ele disse assim, poxa, né, depois que ele participou, ele falou, não valeu, né? Não gostei porque não teve salgadinho, não teve jantar, não teve bolo. Aí eu falei, eu também não gostei. Ele falou, por quê? Porque você também não deu presente. Aí ele falou, não, então tá bom, tá, elas por elas, tá tudo bem. Mas celebramos 30 anos, foi o melhor dos tempos. Que realização, que vitória, que alegria tão grande poder fazer isso. O ano passado também, em 2020, o nosso filho mais velho, o Felipe, ele se casou com a querida Karen, e eles iam casar em dezembro, anteciparam o casamento para o mês de setembro. Nós fizemos o casamento aqui em casa, fora de casa, né? E foi um tempo tão especial com as duas famílias e alguns convidados. Que privilégio e que honra foi de casar o filho mais velho, né? Um dos dois. O Davi vem depois aí, e eu vou contar uma história depois do Davi, no decorrer desta palavra. Mas casar um filho, uma grande vitória, algo tão especial, tão maravilhoso. Foi com certeza o melhor dos tempos, poder ter essa experiência marcante de família. Interessante que 2020 já todas as farmacêuticas do mundo inteiro começaram uma corrida frenética para descobrir uma vacina para passar a população, para imunizar a população, para que elas se tornassem imunes ao vírus. E hoje nós estamos vivendo esse momento de vacinação, onde todos precisam tomar a primeira e a segunda dose da vacina, para que todos estejam imunes aos efeitos letais deste vírus. Mas o que eu quero fazer com você agora? Eu quero dar uma vacina para você. Chegou agora o seu dia da sua vacina. Não vacinar o seu corpo, mas eu quero ajudar você a vacinar o seu coração, a sua alma, o seu espírito, que também tem sido grandemente afetado nesse processo, nesta pandemia. Então, prepare-se. Hoje você vai receber as 2 doses dessa vacina, já vai sair imunizado daqui, para que você saia pensando de modo diferente, enfrentando essa pandemia, os efeitos colaterais negativos que têm afetado a nossa mente, afetado o nosso coração, as nossas emoções, nossos sentimentos durante esse tempo de pandemia. Pronto? Vamos lá? Levanta a manguinha aí, vamos tomar essa vacina. E eu quero pegar o acróstico da palavra COVID, COVID.
e trazer esse conteúdo para você. São 5 pontos importantes, quero que você anote aí esses 5 princípios, baseado no acróstico da palavra Covid. Em primeiro lugar, cuidado absoluto. Esse é um tempo de você se cuidar. Cuide de seu corpo. Como é importante se você não tiver um corpo saudável, você não vai continuar vivendo. E para isso é importante todos os protocolos de segurança, de usar máscara, higienizar as mãos o tempo todo, o afastamento social, né, isolamento social, isso é importante. E sabe que lá Salomão diz lá em Eclesiastes 3:5 que existe o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. E nós brasileiros amamos esse tempo de abraçar. A gente ama, nós somos um povo caloroso que gosta de abraçar, de beijar. Mas para nós está sendo difícil agora esse tempo de deixar de abraçar. Por quê? É um tempo de você cuidar do seu corpo, cuidar aí da sua saúde, e você poder fazer uma academia, você tomar sol, você cuidar da sua alimentação, você se descansar bastante, você tomar água, se alimentar bem, enfim, todas essas coisas, tomar vitaminas, né? Todas essas coisas que você vai elevar e aumentar o seu sistema imunológico para que você vença esse vírus, mesmo que você seja exposto a ele, que o seu corpo vai ter esses antídotos já dentro deles, que esse sistema seu já vai combater esse vírus, e o vírus vai morrer e você vai sobreviver. Então, é um tempo de muito cuidado que você precisa ter. Amém? Letra O de Covid, a palavra oportunidade. Repita comigo, oportunidade nova. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Nova oportunidade para várias coisas. Primeiro, para você investir tempo na sua família. Me lembro que antes da pandemia, pessoas reclamavam, puxa, Mário, eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para família. E, de repente, tudo foi cancelado. E agora o que você mais ainda tem a oportunidade de você investir na sua família. O tempo que você investe na família não é o tempo que você gasta, mas é um investimento maravilhoso que você faz na vida das pessoas que você mais ama. E tem gente que está aprendendo a viver esse tempo em família. Então aproveite o tempo, você que é casado, você investir tempo na sua esposa, no seu esposo, vocês conversarem, como nós fizemos aí as nossas bodas de pérola, sonhamos, né, e relembramos o passado, as memórias, sonhamos com o futuro, foi tão especial termos esse tempo. E olha que diz 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, o que diz? Negou a fé. Uau! Isso é muito forte. Às vezes é muito mais fácil você dedicar tempo às pessoas da igreja, às pessoas do trabalho, às pessoas da escola, da universidade, e você negligenciar a sua família. Né? Alguém disse que não existe sucesso profissional às custas de um fracasso pessoal, um fracasso familiar. Invista, então, tempo com os seus filhos, né? Preste atenção neles, o tempo coletivo que vocês têm, mas tempo individual com essas pessoas. É um tempo, uma nova oportunidade que Deus nos dá de investirmos esse tempo com a família. Essa oportunidade também, como é que você faz isso? É você ser o terceiro. Esse é um dos livros que eu escrevi, tão especial, Eu Sou o Terceiro, que fala justamente isso das prioridades corretas de vida. Onde existe uma pessoa que deve ser o primeiro na sua vida. Quem é? Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Como? De todo o coração, alma e entendimento. Esse é o primeiro maior mandamento. E aí Jesus fala, o segundo semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem é o primeiro? Deus. Quem vem em segundo lugar? São as pessoas. São as pessoas. E se Deus é o primeiro, as pessoas vêm em segundo lugar. Quem é o terceiro? Eu sou o terceiro. Você é o terceiro.
Viva essa prioridade corretamente. E eu desafio você a ler esse livro, vai fazer toda a diferença na sua vida. E Jesus ensinou em Filipenses 2, 3 e 4, humildemente considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. Ou seja, se as pessoas são superiores, elas vêm em segundo lugar. Eu sou o terceiro. Seja o terceiro. Sirva as pessoas. Eu confesso que quando eu era garoto, eu detestava lavar louça. Minha mãe forçava não, ela tinha uma escala de lavar louça em casa, sei lá, segunda e quarta era um, terça e quinta era eu e outro era o meu irmão, né? E eu falei, o dia que eu me casar, eu não vou lavar louça. E aí eu me casei com a Priscila e ela, uma das linguagens de amor dela é atos de serviço, ou seja, ela se sente amada quando eu faço algo por ela. Então, às vezes eu pego uma louça para lavar, ela chega na cozinha e vê, ela fala, amor, você tá bem? Eu falo, eu tô te amando, amor, eu sou o terceiro. Então isso pode mudar o seu casamento, pode mudar o seu relacionamento, pode mudar os seus negócios, seja o terceiro em tudo que você fizer. Deus dá para você uma nova oportunidade. Interessante que crises são oportunidades. E você tem a oportunidade agora, nesse momento, né, enquanto uns choram, outros vendem lenços de papel, pessoas que criam, não? Quantos novos negócios, empreendimentos, muitos faliram, mas muitos novos começaram. Então, o que você pode fazer para criar novos projetos, novos negócios, novos ministérios? E eu queria compartilhar essa frase que está no livro Corona Antivírus, que diz que toda crise é uma nova oportunidade. E quem enxergar e aproveitar será líder na nova realidade. Então, você tem que enxergar as oportunidades. Né? As pessoas olham, vê um copo, tem gente que vê um copo meio cheio, tem gente que vê um copo meio vazio, mas você tem que enxergar o que está ali. E você precisa aproveitar essas oportunidades para que você seja líder. Quando tudo isso passar, vai ver o que está acontecendo. O ponteiro foi zerado para todo mundo. As empresas que faliram e fecharam vão ter dificuldades, ou o recomeço delas vai ser muito lento. Mas se você aproveitar esse momento, você com certeza vai sair na frente e você vai liderar esse processo de transformação. Então, aproveite essas oportunidades. Queria dar para você aqui 4 palavras importantes. Você que quer empreender, você que tem um sonho, um desejo de realizar algo, olha só, 4 coisas que estão totalmente ligadas uma à outra. Primeiro, necessidade. Descubra uma necessidade que você possa suprir. Muitas pessoas aqui aproveitaram o momento e pessoas tinham necessidade de comida e não tinham acesso mais à comida no trabalho, restaurantes, enfim. E aí uma vizinha começou a fazer comida em casa e vender. Olha, ela começou a suprir necessidades. Então veja uma necessidade que você possa suprir. Segundo, desenvolva uma habilidade, ou seja, você vai suprir necessidades através somente das suas habilidades que Deus já deu para você. Quais são essas habilidades que Deus deu a você? E é você desenvolver mais essas habilidades, fazendo cursos, aprimorando cada vez mais. E terceiro, você quer suprir essa necessidade com a sua habilidade, mas você quer usar criatividade. Fazer isso de uma maneira nova, diferente. É isso que vai ser o seu diferencial no mercado de trabalho, você competindo com a concorrência, aquele que é criativo, aquele que é inovador, faça algo novo, criativo. E olha, nós temos o Criador que habita em nós, então peça para Ele, me dá uma ideia de como fazer isso de uma maneira diferente. E por último, amizade. O que você pode fazer? Com quem você pode fazer? Quem são amigos, seus colegas, seus conhecidos, seus que têm dons diferentes, habilidades diferentes, e você pode fazer uma startup, ou seja, uma pessoa que é boa em comunicação, se une alguém bom na área técnica e outro na área financeira, comercial, os 3 se unem, criam um projeto de colaboração, porque eles são amigos, eles trabalham com o outro e não para o outro, e eles começam a prestar serviço para muita gente. Ou seja,
pense nisso, são maneiras interessantes de você aproveitar esse momento e novas oportunidades. E se você tem interesse, tem um curso maravilhoso que eu criei, está lá no meu site, mariosimões.com/oportunidade, como aproveitar e criar novas oportunidades, um tempo que eu gasto algumas horas explicando. Vale a pena, se você tiver interesse, vai lá e cheque isso aqui. Mas olha o que diz a Bíblia, Colossenses 4:5, vamos lá juntos? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Eu tenho uma pergunta para você. E aí? Você está aproveitando ao máximo todas as oportunidades? Se você não está, aproveite. Esse é seu momento. Letra V, C-O-V, V de vitória, victory, vitória tão esperada. E eu pergunto, qual é a sua expectativa com relação a esse tempo, essa pandemia, essa crise? O que você está esperando que aconteça? As coisas tendem a acontecer de acordo com a nossa expectativa. Se você acha que a coisa vai piorar, tenho certeza ela vai. Mas se você acha que ela vai melhorar, eu tenho certeza que ela vai. Que interessante extrair esse conceito do meu livro, A Trilha dos Vencedores. Recomendo você que é empreendedor, que você tem um sonho, esse é o Senhor dos Anéis do empreendedor. E nele eu trago esse conceito da diferença do vitorioso e vítima. Olha que interessante aqui nessa imagem, que as duas palavras vitorioso e vítima têm o mesmo radical, as letras V e T. Ou seja, as pessoas passam pelas mesmas coisas, V e T. Mas algumas pessoas se tornam vitoriosos, outras pessoas se tornam vítimas. A gente está vivendo um momento no mundo hoje onde a maioria das pessoas se tornam vítimas. Vítimas. Porque a vítima joga a culpa no outro, a culpa é do presidente, a culpa é do chinês, a culpa é do Covid, a culpa é do meu chefe, a culpa é da secretaria. Todo mundo é culpado, menos a pessoa. Mas o vitorioso, ele passa pelas mesmas provações, pelas mesmas dificuldades, mas ele se engaja naquela luta, naquela dificuldade, e ele começa a fazer a diferença, ele se une a Deus, ele se torna vitorioso nessa história. E eu pergunto, você tem sido vítima ou vitorioso? Eu espero que você seja mais do que vencedor, mais do que vitorioso, por causa de Jesus na sua vida. Olha que interessante, um segredo aqui, uma série de dominós que, se um cai, vai empurrando o outro, que vai fazer diferença na sua vida. E essa frase também está no livro da Trilha dos Vencedores. O que você crê determina o que você pensa. E o que você pensa deve ser expressado através do que você fala. E o que você fala vai influenciar o que você faz. E, consequentemente, o que você faz determinará o seu destino. Olha só. Como é que você muda o seu destino? Crendo de uma maneira diferente, pensando de uma maneira diferente, falando de uma maneira diferente, fazendo algo, agindo de uma maneira diferente, e com certeza isso vai levar você a um destino diferente. Então, o que você tem crido? O que você tem falado? Pensado, o que você tem agido? Pois isso vai determinar onde você vai chegar. Pense bem, reflita bem. Eu sugiro a leitura desse livro, da Trilha dos Vencedores, vai fazer toda a diferença na sua vida. Como é importante você vencer os seus medos. Todos nós temos medos, e passar por crises, nenhum de nós viveu uma pandemia como essa. Só 100 anos atrás, a última foi a gripe espanhola, 100 anos atrás, mas todos nós temos medos a vencer. E olha só o que Jó, ele nos compartilhou no seu livro, Jó capítulo 3, 25, ele diz assim, o que eu temia veio sobre mim. Interessante que na Bíblia nós aprendemos ações e atitudes de homens e mulheres que serviram a Deus, e alguns agiram corretamente, outros agiram de maneira errada, e aqui Jó está mostrando uma maneira errada que ele agiu.
porque o que ele temia aconteceu sobre ele, ou seja, Jó viveu um tipo de uma pandemia naquela época, quem sabe a primeira na história, que tudo que ele tinha ele perdeu saúde, ele perdeu os bens, ele era o homem mais rico do Oriente, ele perdeu os filhos, ele perdeu gado, ele perdeu tudo que ele tinha. Foi muito difícil. O que ele temia que isso fosse acontecer, aconteceu. Então, o que você tem temido? Como é importante você vencer os seus medos. E aqui vai uma sugestão para você, um acróstico também, está no livro da trilha. Vença o seu medo. Medo, o que é? M-E-D-O, significa maneira errada de operar. O que é medo? Maneira errada de operar. Se você está agindo com medo, saiba que Deus não deu para você um espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e moderação. E ainda diz o salmista, Salmo 23, né? Que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. E aí você pode dizer o primeiro versículo desse salmo. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, portanto, nada me faltará. E olha que você, ainda que você ande, que você passe, não é onde você vai ficar para sempre, mas é uma passagem, um tempo que você vai passar, que você vai andar por este vale da sombra da morte, mas você não vai temer. Veja só que diz a palavra de Deus, Isaías 35:4, digam aos desanimados. Se você está desanimado, essa palavra é para você. Ou você conhece pessoas desanimadas no seu trabalho, na sua igreja, na sua empresa, na sua família, digam a esses desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Nosso Deus está aqui. Deus não se esqueceu de você, não se esqueceu de mim, Ele está aqui conosco no meio dessa crise, no meio dessa luta, no meio desta dificuldade. Deus presente. Deus conosco, ok? Então compartilhe. Fala para as pessoas, não tenham medo. O que é medo? Maneira errada de operar. Compartilhe isso com as pessoas e anime-se, encoraje um ao outro. Quantas maneiras maravilhosas nós temos hoje de animar as pessoas. Outro dia recebi um WhatsApp de um amigo que só mandou, oi Mário, estou passando aqui para encorajar você, a sua vida, a sua família. Fez uma oração rápida, uma mensagem de 1 minutinho, mandou para mim, fez toda a diferença na minha vida. E às vezes eu fico pensando, poxa, quem que eu posso ajudar hoje? Quem que eu posso inspirar, motivar hoje? E às vezes eu mando alguns WhatsApps aí para algumas pessoas, faça isso. Anime as pessoas, diga, não tenha medo, Deus está conosco, Ele veio para nos salvar. Copie esse versículo e mande para as pessoas. Vai fazer toda a diferença na vida deles e você vai ficar mais animado ainda. Portanto, todos nós estamos nessa trilha dos vencedores e você precisa passar por esses caminhos, por essas dificuldades, mas existe lá do outro lado da montanha uma esperança, algo novo, muito especial na sua vida. C, né, Covid. C, estamos falando do cuidado. O, oportunidade. V, vitória. E a palavra I do Covid para você superar essa crise. Inspiração necessária. Como nós precisamos de inspiração. Você sabe uma coisa? Sabe quem é responsável pela sua inspiração, pela sua motivação? Sabe quem é? Você. Não é o pastor da igreja, não é o seu pai, nem a sua mãe, não é o vereador, não é o prefeito, presidente, nem é Deus. É você responsável pela sua inspiração, sua motivação. Lamentações 3, 2, 1, é fácil você lembrar, é um countdown, 3, 2, 1, ou seja, chega, pare de lamentar. Como é que você faz isso? Diz a palavra de Deus, quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Pergunto para você, o que você tem feito? Como é que você traz à sua memória o que dá esperança para você? Ou seja, você olhar para trás, memória, o que dá esperança para o futuro. Como é que você faz isso? Puxa, lendo a palavra de Deus, talvez lendo livros, conversando com pessoas, vendo filmes, ouvindo músicas, né?
boas conversas, o que traz a você, a sua memória, coisas que te edificam, que te dão paz, que te dão alegria, motivação para você seguir em frente. Então alimente a sua mente com essas coisas, para que você seja uma pessoa inspirada, que você não fique simplesmente agarrado nas notícias ruins, no que acontece em Brasília, o que acontece no mundo, na economia, que isso destrói a todos nós. Mas você quer proteger a sua mente, a sua memória, aquilo que pode dar esperança para você. E apegue-se a essas coisas, a esses princípios, a esses fatos maravilhosos. Olha que interessante que uma pessoa desanimada é contagiosa, mas uma pessoa motivada é contagiante. E aí? Você tem sido contagioso? Contagioso é a doença contagiosa. Ati! Passou para todo mundo. É contagioso. Ou você é uma pessoa motivada, você é contagiante. Quando você entra num lugar, parece que o clima muda daquele lugar. Só a sua presença, só o seu sorriso, só o seu olhar, sua atitude vai mudar aquele lugar. Vai mudar a sua casa, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua família. Seja uma pessoa motivada, seja contagiante. É uma pequena diferença nas pessoas que faz toda a diferença. A pequena diferença chama-se atitude. A grande diferença é se ela é positiva ou negativa. Uau, que legal, hein? W. Clement Stone. Mandou bem, hein, Clement? E aí, como é que tem sido a sua atitude? Tem sido positiva ou negativa? Posso perguntar para os universitários? Posso perguntar para sua esposa, seu marido, seus filhos que falam sempre a verdade? Posso perguntar aos seus amigos? E aí, como é que tem sido a atitude do maridão, da esposa, do filhão, da filha? E aí? Porque essa atitude vai determinar o que vai acontecer na sua vida. Eu gosto muito de histórias, e essa é uma história muito bem-humorada de um garotinho que sempre aprontava com os seus amigos, e um dia o avô dele foi na casa do neto, né, almoçar lá, e o garotinho percebeu que na cozinha ali tinha um queijo gorgonzola, aquele bem fedidinho mesmo, né? Quando acabou o almoço, o avô sentou ali naquele sofá da casa, deu uma deitadinha ali, e o garoto foi lá, na cozinha, pegou o queijinho gorgonzola. Enquanto o avô estava dormindo, ele botou queijinho gorgonzola assim no bigode do vovô. E aí saiu e ficou escondido, vendo o que ia acontecer. Não deu outra. Alguns minutos depois, o vovô levantou e falou: nossa, a sala está fedendo, está cheirando mal. O vô foi para a cozinha, respirou fundo. Nossa, a cozinha também está fedendo. Voltou, foi para o quarto. Nossa, o quarto também está fedendo. Aí o vô abriu a porta, saiu da casa. Nossa, o mundo inteiro está fedendo. Essa é a atitude de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque tem queijinho gorgonzola no bigode delas. E aí? O que você está cheirando? É o queijinho que está aqui? Ou é o mundo que está fedendo? Vale a pena você repensar esse conceito. Olha só, a nossa vida pode ser para outros um balde de decepção ou uma fonte de inspiração. Balde de decepção é aquela que você joga, aquela pessoa que parece bombeiro, qualquer coisa boa que tem, ela vem e joga, apaga aquele fogo, apaga aquela ideia, aquela chama de algo novo, sempre jogando, é um balde de decepção. Mas tem pessoas que são sempre uma fonte de inspiração, sempre conversa com elas, elas têm algo novo, algo importante para fazer, para encorajar, para falar com você. São essas as pessoas que você quer investir tempo, né, na sua vida. Interessante que algumas pessoas, elas alegram o ambiente quando chegam, outras pessoas quando vão embora. Espero que você seja essa fonte de inspiração na vida das pessoas. Como é que a gente desenvolve uma atitude positiva? Filipenses 2, versículo 5.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele é que faz toda a diferença. É Jesus que faz toda a diferença. A atitude que ele teve, ele superou, passou as crises, passou as dificuldades, ele superou isso, ele venceu. E se ele venceu, nós também vamos vencer. Que Jesus seja a sua fonte, seu exemplo de motivação na sua vida. Agora e sempre, não importa o que aconteça, tenha a mesma atitude de Jesus. C, o que nós somos? Cuidado absoluto, ó, oportunidade nova, V, vitória tão esperada, I, inspiração necessária, e D de Covid, as palavras Deus presente. Essa é uma pergunta que vários têm perguntado e falam, e aí, onde está Deus no meio de tudo isso? Tantas mortes, milhões de pessoas no mundo. Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus está presente? A resposta é, Deus está presente. Ele continua presente. Eu olho na Bíblia e ainda diz, não mudou nada lá, que ele ainda continua sendo o Senhor de todas as coisas. Mas ele permite que a gente passe por isso para que nós possamos conhecê-lo na nossa vida, mais e mais. Jesus mesmo disse, olha, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E no versículo, início do começo, ele fala assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Uau! No meio da crise, no meio das aflições, como a gente precisa ter paz. É o que nós temos dentro de nós, é o que vai fazer diferença. Não é o que passa por fora, mas é o que acontece dentro de nós que vai fazer a diferença. E se Jesus disse, olha, eu venci esse mundo, vocês também tenham ânimo. Vocês também vão vencer. Eu venci, vocês vão vencer. Em Jesus a gente encontra essa paz. Interessante que logo no início do ministério de Jesus, ele estava com os discípulos e ele foi com os discípulos num barco até o outro lado do mar da Galileia e eles enfrentaram ali uma grande tempestade. E alguns dos discípulos ali eram grandes pescadores, conheciam já que ele pescavam, ali era o ambiente, o habitat natural de trabalho deles. Jesus dormindo no barquinho e aquele barco batendo de um lado para o outro. E aí os discípulos chegaram para Jesus, Jesus, acorda, Jesus, a gente vai morrer. E aí Jesus diz assim, por que vocês estão com tanto medo, M-E-D-O, homens de pequena fé? O que eu acho interessante dessa história é que o fato de Jesus estar com eles no barco não impediu o fato do barco passar ou não por uma tempestade. Eles passaram pelas tempestades. Enfrentaram uma grande tempestade. E se fosse você naquele barco? Né? O que Jesus teria dito para você? Por que você está com tanto medo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Homem, mulher de pequena fé. Ou seja, tudo isso era uma prova, uma experiência que os discípulos estavam passando. E diz a palavra de Deus que então Jesus, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e os ventos pararam, de acordo com a palavra de Jesus. A água parou, a chuva parou, porque houve uma completa bonança, uma coisa assim milagrosa. Que milagre maravilhoso. A natureza obedece ao Criador, seu Criador. Então eu pergunto para você hoje, quem é que está no seu barco? No barquinho da sua vida? Quem é? Me lembro no passado aquele cântico que nós cantávamos tanto, que é com Cristo no barco tudo vai muito bem e passe o temporal. Quando Jesus está no barco da sua vida, podem vir tempestades, circunstâncias, você vai superar e você vai vencer. Amém? Faz toda a diferença. E por falar em barco, queria contar uma história que já agora no mês de outubro do ano passado,
Um belo dia eu estava aqui no escritório e recebi uma ligação de um celular. Quando eu ouvi, era a voz do meu filho Davi, o mais novo. Ele disse, ele tinha saído aquela manhã para fazer umas gravações aqui numa represa aqui de Nazaré Paulista. E ele falou, Déry, houve uma explosão no barco, um acidente, a gente está indo para o pronto-socorro. Falou onde que era, nós saímos e fomos até lá. E o meu filho estava nesse barco, houve uma explosão, e depois eles conseguiram mergulhar, eles se queimaram, esse foi o final dessa explosão, barco, perda total. Pensar que meu filho estava aí. E nós chegamos no hospital e essa foi uma palavra de um dos médicos que cuidou dele, o Dr. Traber, e olha só o depoimento dele. Quando eu vi o barco queimado, eu fiquei mais desanimado ainda. Uma queimadura com mais de 50%, dificilmente você salva um paciente. Da estatística que a gente tem, cada 2 a gente perde 1. É muito difícil. Uau, o Davi teve queimaduras 70% do corpo, queimaduras de 1º e 2º grau. Esse médico não falou isso para mim na hora, só foi eu falar isso depois, 2 semanas depois. Mas olha aí, o Davi ali no atendimento, no pronto-socorro, e depois foi para a UTI, passou 5 dias na UTI, e foi uma experiência, assim, muito difícil para nós, e para ele mais ainda, pelas dores das queimaduras, e foi realmente uma provação gigantesca que ele passou, e também nós passamos. E veja só o que o médico, então, graças a Deus, ele pôde superar isso aqui. Veja a palavra aqui do Dr. Traber. Já dirigi algum serviço de queimado, montei algum serviço de queimado na Prefeitura de São Paulo, no Servidor Público Estadual, na Escola Paulista de Medicina. E antigamente, quando eu tinha um resultado desse, eu dizia, puxa vida, que sorte. Hoje eu agradeço a Deus porque eu sei que está nas mãos dele. E eu fico feliz de poder ter tido essa transformação e saber agora quem que está por trás realmente de tudo aquilo que a gente faz e de todos os propósitos que Deus nos deu na nossa vida. Vem, filho aqui, vem, filho. E quando o Davi chegou em casa, nós fizemos essa faixa para ele, foi tão especial. E essa palavra também, esse médico que era um agnóstico, um cético, que não queria saber de Deus, hoje ele conheceu a Jesus através da nossa vida e ministério, e ele pôde cuidar do nosso filho, ele dizer isso, olha, não foi sorte, foi Deus. Tão especial ver isso, né? E aqui um vídeo que o Davi, o nosso filho, pôde, logo depois dessa saída dele, pôde dar uma palavra muito especial. Quero apresentar a vocês meu filho, o Davi Simões. Um alô a todos que acompanharam minha jornada até hoje. Gostaria, primeiramente, em agradecer todo o carinho e as orações para comigo e minha família. E também falar que hoje eu estou em casa, estou me recuperando bem e tem sido um processo de muito aprendizado em meio disso tudo. E 2 coisas ficaram comigo durante esse tempo, que foi que cada coisa tem seu propósito e tem seu tempo. E a outra é que nós temos que viver em agradecimento em meio de tudo isso. Então, gostaria de terminar dizendo a todos, muito obrigado e Deus te abençoe. Que lindo, né? Graças a Deus o Davi está bem, foi uma experiência marcante. Ele foi provado, mas saiu aprovado. Alguns anos atrás, eu recebi um convite para participar de uma conferência só de palestrantes do Brasil inteiro. E no dia seguinte a esse convite, um amigo meu que também foi convidado para esse evento, um grande palestrante renomado, ele me manda um WhatsApp perguntando, e Mário, você vai para esse evento? Eu falei, cara, não vou porque eu já tenho uma agenda prévia, vou estar fora do país, não vou. E aí ele disse assim, bom, se você não vai, eu também não vou. E confesso que eu fiquei lisonjeado com a palavra dele, e falei, não, você pode ir, né? Eu falei, não vou, não vai ter graça. Não, e não foi. E aquelas palavras dele mexeram comigo, e eu acabei escrevendo uma frase, eu queria deixar essa frase com você. A frase diz o seguinte, se o quem não estiver presente, o que não faz sentido.
para o meu amigo, se o amigo dele, se o Mário estivesse presente, a conferência não faria sentido. Para mim, se a Priscila não estiver presente, o casamento não faz sentido. Se os meus filhos estiverem presentes, a família não faz sentido. Sabe uma coisa? Se Deus não estiver presente, a vida também não faz sentido. E Deus está permitindo que você passe por tudo isso para que a vida faça sentido na sua vida. Portanto, como superar essas crises que todos nós estamos passando agora? Muito fácil, e as que virão no futuro. Essa não é a última, mas lembre-se, cuidado absoluto, oportunidade nova, vitória esperada, inspiração necessária e sempre Deus presente. Deus presente. Para a gente terminar, eu queria que a gente andasse aqui, adiantasse o nosso calendário. Vamos viajar até mais 20 anos para frente. 2041. Quantos anos você vai ter lá? Imagina que um dia você está lá na sua casa e o seu neto, ou a sua neta, ou seu filho, ou sua filha vão chegar para você da escola e dizer: mãe, pai, vovó. Hoje, na aula de história, a professora falou sobre o ano 19, 20, 21, que houve uma pandemia chamada Covid-19. Vó, como é que foi isso? Conta para mim. O que você passou? O que você fez? Como é que você sobreviveu a essa crise? Pergunto para você, o que você vai falar para o seu filho ou sua filha daqui a 20 anos? Ou para o seu neto ou para a sua neta? Pois é, quero deixar essa última frase com você. Viva hoje da maneira que você deseja ser lembrado amanhã. Faça hoje, supere hoje, para que essas crises, elas sempre virão, mas que você vai superando, você vai lutando, enfrentando, crescendo, passando por elas. E é dessa maneira que você vai superar as suas crises. Amém? É dessa maneira que você supera todas elas. Supere as suas crises. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida agora e nas crises específicas e nas crises gerais. Está acabando aqui meu tempo, quero deixar um presente para você. Esse meu livro que eu tenho, esses conteúdos, eles já estão em vários idiomas, mas escreva para mim, 11952671236, eu quero dar de presente para você. Mande para mim um WhatsApp, fala, quero meu livro, eu vou mandar para você de presente, para você ter participado comigo desta conferência tão especial. Você que gostaria de ler meus livros, visite lá meu site, mariosimoes.com, lá tem cursos, tem os seminários, tem palestras, tem os livros, você vai conhecer coisas muito jóias, tem outros presentes, basta você entrar lá e conhecer, e atrás, e esses livros vão fazer toda a diferença na sua vida. Aqui a gente está fazendo o curso, mas lá no site você tem o recurso, aquilo que você vai se aprofundar cada vez mais em todas essas informações. Se quiser me conhecer mais, visite lá também no meu site, você tem os meus dados aqui, palestras, treinamentos, mentorias, online, todas essas coisas, estou aqui para servir você e fazer a diferença na sua vida. É isso aí. Que honra e que privilégio participar com você nesse momento tão especial, nessa conferência, Uma Nova Igreja. Queridos, eu sou Mário Simões, uma honra poder estar com vocês hoje, nesse momento. Que Deus te abençoe e nós nos vemos numa outra conferência, num próximo evento. E aguardo um contato seu. Deus abençoe e parabéns. Tchau, tchau.